Britânica. Versão brasileira Álamo. As pessoas inventivas usam ímãs para fins práticos desde a antiguidade. Apresentamos o maravilhoso Manini. Tente ser mais esperto que Manini enquanto ele ilude, hipnotiza e confunde a sua mente. Observe com atenção a concha com suporte para bolas. E agora, está aqui? Ou está aqui? Então deve estar... Será que suas maravilhas magnéticas confundiram sua mente? Ah, o segredo está na varinha magnética. Veja isto. E agora, a caixa que parece desafiar a lei da gravidade. Que força mantém suspensa a barra de ferro? Um ímã oculto na parte superior da caixa. Os ímãs tanto podem atrair como repelir. Procurando metal na praia? Nunca se sabe o que você encontrará. Entre outras coisas, o magnetismo atua através da água, vidro, alumínio, plástico e madeira. Por que motivo você supõe que o carro parou? Na verdade, o aço age como um isolante que impede o magnetismo de atingir o carro. Campos magnéticos. Esta agulha imantada, como todos os ímãs, tem dois polos. A ponta é atraída para o norte. A outra extremidade volta-se para o sul. Quebremos um pedaço da extremidade pontuda. A ponta continua atraindo o polo norte, mas a outra extremidade do pedaço quebrado é atraída agora pelo polo sul. Temos, portanto, novo ímã com dois polos. O que acontecerá se partirmos um fragmento menor? Embora esteja muito perto da ponta atraída pelo norte, a nova extremidade quebrada ainda é atraída pelo sul. Não importa quão pequenos sejam os fragmentos, sempre haverá dois polos. O campo de força ou magnético de um ímã pode ser determinado espalhando-se limalha de ferro sobre o vidro. O campo magnético depende da forma do ímã. Este, por exemplo, tem a forma de barra. Pedimos a alguns estudantes para nos ajudarem a demonstrar o campo magnético de um ímã de 83 toneladas. As varetas mostram a direção das linhas magnéticas de força. Com um ímã desse tamanho, pode-se literalmente sentir o campo à medida que ele afeta a posição das varetas.
Os estudantes se alinharam com os braços estendidos na mesma direção que as agulhas das bússolas que eles seguram. De helicóptero, podemos ver as linhas de força traçadas pelos estudantes. O desenho é semelhante ao da limalha de ferro que espalhamos no ímã de barra pequeno. Até o campo magnético da Terra tem um desenho semelhante. Eletromagnetismo. Você já viu um ímã que pode ser ligado e desligado? Essa é uma das maneiras para se atrair a atenção das pessoas numa ferraria. Em 1819, um professor secundário dinamarquês chamado Hans Ørsted surpreendeu sua turma e o mundo científico com a descoberta de que a corrente elétrica exerce uma força sobre os ímãs. Ørsted não percebeu que era o movimento dos elétrons no fio que criava um campo magnético. Chamamos este fenômeno de eletromagnetismo. Se um fio é espiralado, o efeito magnético se concentra. Então, à proporção que os elétricos fluem através da espiral, o efeito magnético torna-se forte o bastante para levantar pequenos objetos de ferro e aço. Inserindo-se um pino de ferro no centro da espiral, o efeito magnético é concentrado ainda mais e temos um eletroímã potente. Se o magnetismo do fio é provocado pelo movimento de elétrons, como explicar este ímã permanente? Ele trabalha sem eletricidade. Retornemos à nossa espiral com elétrons em movimento, indicando seu campo magnético com uma seta. Uma volta, ou até um elétron em órbita, pode criar o campo. No ímã permanente, há bilhões de átomos com elétrons girando que, por causa de seu alinhamento, criam um ímã sem eletricidade. Motores e geradores. Isto é um eletroímã. Mas eles não precisam ser tão grandes para serem úteis. Por exemplo, estes pequenos eletroímãs são utilizados em motores. Também se pode usar ímãs para gerar eletricidade. Um campo magnético movendo-se perto de uma espiral pode movimentar os elétrons, criando uma corrente elétrica. Não faz diferença se é o fio ou o ímã que se move, pois a corrente é gerada pelo movimento relativo. Esta espiral é conectada por um fio a uma lâmpada. Observe a lâmpada com atenção, enquanto a espiral se move no campo de nosso enorme ímã. O dispositivo onde o movimento produz corrente elétrica se chama gerador. Aqui está um arranjo mais eficiente de espirais num campo magnético.
A máquina a vapor está fornecendo a energia para gerar eletricidade, movendo as espirais no campo. Numa escala milhões de vezes maior, o mesmo princípio é utilizado para iluminar nossas cidades. Nossos carros têm seus próprios geradores, que produzem eletricidade usando ímãs e espirais. Desvio magnético. Coloque um ímã próximo a uma tela de televisão e observe o que acontece. A imagem parece reagir ao campo magnético. Os elétrons em movimento que formam o fluxo visto aqui são semelhantes aos da tela de TV e podem ser facilmente desviados pelo campo de um ímã. Você sabia que a imagem de sua televisão é formada por cargas em movimento que se chocam com a tela? Essas cargas são desviadas por um eletroímã montado dentro da televisão. Os ímãs têm um papel importante na pesquisa científica. Nesta instalação, milhares de ímãs foram colocados nas paredes de um longo corredor. E partículas carregadas foram aceleradas e apontadas para alvos especiais. O impacto rompe átomos, fornecendo-nos informações valiosas sobre as estruturas atômicas. Aqui, os cientistas estão fazendo enormes eletroímãs, especialmente projetados para uso em pesquisas sobre fusão nuclear. O campo magnético criado por espirais manterá o material a uma temperatura altíssima. Algum dia, um container semelhante a este poderá ser a fonte de energia nuclear segura, substituindo os combustíveis fósseis consumidos atualmente. No futuro, os ímãs continuarão a ter um papel muito importante em nossas vidas. Afinal, já nos velhos tempos, algumas pessoas perceberam o potencial dos ímãs.